Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Rcast, o espaço onde o direito encontra estratégia. E hoje nós vamos falar de reestruturação de pessoal nas empresas. Um assunto que, em algum momento, as organizações vão acabar ter que pensando sobre isso. E diante desse tema tão relevante, tão importante, que gera tanta dúvida, nós trouxemos aqui o Dr. Bernardo, que é head da área trabalhista do R. Fonseca Direito de Negócios e que está sempre envolvido em projetos de reestruturação. Doutor Bernardo, mais uma vez, muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença para nos ajudar a entender mais sobre esse tema tão palpitante que é a reestruturação de pessoas. Obrigado pelo convite, Anilson. Fico à disposição para esclarecer essas dúvidas. Bom, e a primeira questão, Bernardo, que a gente tem que pensar quando a gente fala de reestruturação, o que é isso na prática? Porque o termo reestruturação, ele permite muitas interpretações, é um termo muito genérico, e a gente sabe que sobre a ótica do direito do trabalho, isso tem um significado específico. O que é a reestruturação de pessoal ou reestruturação de pessoas na prática sobre a ótica jurídica? Toda questão que envolve mudança dentro da gestão de pessoas pode ser entendida como uma reestruturação, né? Partindo de um viés mais simples, como pequenos ajustes para atender à conformidade legal, pode ser entendida como reestruturação, né? A gente também tem situações em que existe uma alteração mais significativa no contrato de trabalho, como, por exemplo, alterações da jornada de trabalho, alterações de função, transferências de empregado. Isso também passa por uma reestruturação, pensamento, né, na gestão de pessoas. Situações como dispensa, como layoff, que é a suspensão do contrato de trabalho, também passa por uma reestruturação, e até casos mais complexos, como, por exemplo, uma reorganização, né, da empresa, ou através de uma fusão, de uma aquisição, né, através de uma spin-off, que é uma criação de um modelo, né, de uma empresa à parte. Então, tudo isso é consequência, gera, né, a reestruturação de pessoal. E essa reestruturação, seja ela num nível maior ou menor, ela carrega risco naturalmente? Existe um risco trabalhista envolvido no fenômeno da reestruturação? O risco ele vai surgir quando essa reestruturação ela não é pensada, organizada, bem comunicada, documentada, né? Então, assim, se eu não tiver isso bem planejado, de fato, qualquer tipo de reestruturação vai gerar riscos. Como, por exemplo, a gente pode pensar numa dispensa, né, de colaborador, e se isso não for estruturado, né, e uma dispensa em massa, que a gente está falando aqui de um grande volume, porque a dispensa individual é algo mais comum, tá, no dia a dia das empresas, né? Então, uma dispensa, por exemplo, em massa, hoje, a gente tem que necessariamente comunicar o sindicato da categoria para que ele participe desse processo de dispensa. E, claro, não preciso hoje mais da autorização do sindicato, porque o STF falou que não precisa, mas a participação do sindicato é indispensável. Então, o que as empresas erram, por exemplo, nesse processo, eu vou simplesmente comunicar a todos os meus funcionários, fazer uma reunião, né, e dispenso. Essa falta de envolvimento do sindicato geraria um risco, né? Transferência de funcionários também é muito comum. Então, eu transfiro, né, um funcionário ou um grupo ali de funcionários para um determinado estabelecimento, às vezes até para fora do estado, e não vou observar que se aquela transferência ela é provisória e definitiva, se o local onde ele vai prestar serviço existe algum risco, né, envolvendo a periculosidade, insalubridade, novos benefícios. Então, esse contexto, né, em que eu ajo e depois eu vou pensar na consequência jurídica, isso é o maior risco. Sem dúvida nenhuma. Então a gente está entendendo, Bernardo, que a reestruturação é algo que as empresas vão passar, faz parte dos negócios, dos movimentos das empresas. Agora, num processo desse,
Onde é que nasce o passivo trabalhista? A reestruturação, de fato, ela vai viver ali no dia a dia do departamento pessoal do recursos humanos, né? Desde aquelas pequenas alterações até movimentos mais amplos, como aquisição, né, que a gente disse, de empresas. E o passivo, ele vai surgir justamente nessa ausência de planejamento, né, com relação às mudanças. Então, se eu tenho uma questão de reorganização, né, das empresas através de um planejamento societário, tributário, que obrigatoriamente eu vou ter que transferir meus empregados para uma nova empresa. Isso vai gerar impacto, né, na gestão de pessoas, consequentemente, vai trazer riscos se não pensado previamente, né? Porque a gente tem que pensar aí questão de grupo econômico, sucessão trabalhista, né, novos direitos, se aquela empresa ela vai estar introduzida num novo modelo ali, num novo setor de atividade, né? Então é muito comum, por exemplo, eu tenho uma indústria, né, alguns profissionais ali do setor administrativo, que eles vão ser realocados dentro de uma empresa de fato de prestação de serviço. Então isso eu vou ter impacto, porque eu tiro aquele profissional dentro do setor da indústria, em que eu tenho direitos, benefícios, né, obrigações específicas, né, até o pagamento de tributos sobre a folha de pagamento daqueles colaboradores, e aí eu migro para um outro setor, um setor de prestação de serviço. Então eu vou ter que ter esse olhar direcionado para essa mudança, né? Outra questão que a gente nota que é comum são em relação às próprias pequenos ajustes do contrato de trabalho, né? Hoje está muito em evidência o fim, né, e sendo discutido o fim da jornada 6x1. Isso é um exemplo clássico de pensar, né, e reestruturar o seu pessoal. Então, as empresas que têm uma rotina, né, de às vezes trabalhando 7x7, né, todos os dias, ou até mesmo fechando ali o sábado ao meio-dia, em que o colaborador começa na segunda, termina no sábado, trabalhando esses 6 dias, se eu excluo, né, o sábado, ele não pode trabalhar mais no sábado, eu vou ter que repensar, né, minha estrutura de pessoal para alocar pessoas ali, pensar talvez um banco de horas, né, para que haja uma compensação das horas extras executadas dentro da semana. Então, isso tudo, né, tanto as mudanças legislativas quanto as mudanças, né, de estratégia empresarial, elas vão passar por uma reestruturação de pessoal. E isso precisa de ser pensado previamente para que não haja esse impacto. E o principal impacto é o financeiro. A gente está falando aí do passivo trabalhista. E o que você falou é muito interessante, porque às vezes a gente vê empresas com um discurso assim, não, só vou mudar a função, só vou fazer um ajuste aqui no salário, e não enxergam isso como uma reestruturação. Esses movimentos, vamos pegar 2 exemplos, né? Mudança de função e mudança de salário, gera risco também? De fato, assim, você trouxe um exemplo que é muito bom, né? O que ocorre no dia a dia, muitas vezes o gestor conversa, tá numa reunião, fala, ó, parabéns, você foi promovido, né? Tô te alterando aqui de função, tô fazendo um acréscimo no seu salário, e esquece que isso gera consequências. Então, quando eu tenho uma mudança de função, às vezes tem uma realocação, né, desse profissional em outro setor, eu tenho que pensar dos riscos, né, das consequências jurídicas dessa mudança. Exemplo que você trouxe, né, mudança de função e de salário. Automaticamente, eu tenho que pensar em desníveis salariais, né, que vai gerar equiparação salarial. Se eu estou fazendo mudança de função, será que essa mudança de fato está ocorrendo na prática ou está existindo uma sobreposição de funções, um acúmulo de função que vai me gerar esse risco de pagar esse adicional de acúmulo de função? Então, isso tudo, né, claro, a gente não quer criar amarras, né, para essas mudanças, mas essas mudanças elas têm que ser pensadas previamente com esse olhar, porque o impacto disso, vamos imaginar uma pessoa que ela entra dentro de um setor ali, a partir dessa promoção, dessa mudança de função, e naquele setor eu tenho 50 pessoas trabalhando. Enfim, eu posso gerar um desnível de salário
em relação a 50 pessoas. Então, eu tenho esse passivo multiplicado por 50. Eu não tenho que olhar só para esse profissional que está tendo a mudança de função ou de salário. É muito comum também que a gente percebe é com relação aos vendedores, quem recebe comissão, né? A comissão, ela, em alguns momentos, a gente nota dentro de uma auditoria que existe, de fato, o desnível não no salário base, mas no índice ali, no percentual do comissionamento. Na regra de cálculo. Na regra de cálculo. Então, cada um tem uma regra diferente. Isso gera também, por consequência, essas equiparações no percentual da comissão. Então, tudo pensando em salário, em função, pode gerar esse desnível. E isso faz a gente pensar, inevitavelmente, num outro tema que tem sido muito discutido no Brasil, que é a questão da pejotização e da terceirização. Você acredita, Bernardo, que essas duas instâncias elas podem ser ferramentas de reestruturação? Sem dúvida. Lá no escritório, inclusive, a gente já atuou em casos, né, em empresas, clientes que estavam querendo ampliar, né, pensando no modelo de negócio, de ampliar suas vendas, os braços comerciais, e com isso, dentro de uma análise, né, de risco, foi identificado que a gente precisaria de repensar o modelo seletista, né, trazendo mais autonomia, por exemplo, para aqueles profissionais, e eles começaram a atuar nesse modelo de terceirização. Então, a gente transferiu essa unidade, esse setor da empresa, que seria o comercial, para que essas pessoas pudessem atuar. Então, a reestruturação de pessoal hoje, principalmente, né, com a reforma tributária e com os posicionamentos do STF, nós notamos um aumento das demandas, né, relacionadas à terceirização e à pejotização, pensando realmente na reestruturação de pessoal. Ô Bernardo, então a reestruturação é algo que pode ser feito, as empresas podem lançar a mão desse expediente, mas, na sua opinião, ao decidir caminhar, né, por essa estrada da reestruturação, qual o primeiro passo que uma empresa tem que pensar, qual o primeiro movimento que ela tem que fazer quando o assunto vai ser a reestruturação dentro de tudo que você já falou para a gente? A gente tem que envolver a área operacional, o RH, o jurídico, isso é de suma importância, e entrar num diagnóstico básico da situação, da reestruturação, pensando em qual viés que a gente está pensando nessa reestruturação, para que evite o passivo trabalhista, que esse é o principal problema que a gente enfrenta, né? A gente vê no dia a dia. A questão é planejamento, ou seja, antes de qualquer movimento, olhar para isso. E nesse movimento de planejamento, uma empresa que tem uma auditoria trabalhista permanente, ela se beneficia nesses movimentos? Sem dúvida. A integração, né, do jurídico através da auditoria vai identificar os gaps, as falhas, para poder antecipar esses problemas que nós dissemos aqui. Então, a auditoria, sem dúvida, é um ponto importante dentro desse planejamento. E uma pergunta que quem está nos ouvindo deve estar querendo fazer. As pessoas entendem a reestruturação, entendem a necessidade, entendem que uma hora isso vai ser necessário, mas vem aquela ideia da receita de bolo, né? Existe um modelo ideal de reestruturação? Existe uma cartilha que eu consigo seguir, um passo a passo para fazer reestruturação? Não tem, viu, Ranilson? Mesmo porque a gente tem que pensar caso a caso, né? A gente tem que pensar na empresa, no momento, no setor, são algumas variáveis e não existe essa receita de bolo. Então, o diagnóstico, o entendimento prévio da situação, ele é de suma importância justamente para estruturar os passos seguintes. Então, a gente pode pensar, Bernardo, que se eu somar esse diagnóstico da operação, não um diagnóstico jurídico, mas um diagnóstico da operação da minha realidade, claro que feito com esse olhar jurídico, somado a uma auditoria trabalhista, a gente poderia chamar isso de um modelo ideal, porque a partir daí, o que virá pela frente vai exigir algumas ações, mas se a gente pudesse pensar no modelo ideal, o modelo ideal seria planejar e auditar? Perfeito, eu acho que a gente pode partir desse início aí. Então, o entendimento através de um diagnóstico da operação,
na etapa seguinte, auditar para ver se essas etapas estão sendo cumpridas, né, de acordo com o início que foi planejado, para assim trazer mais equilíbrio, segurança, né, como nós dissemos, evitar o passivo, que seria o grande problema aí. Bernardo, a gente tem visto no Brasil fases ou safras de ações trabalhistas. Existem épocas em que a gente vê um aumento muito significativo das ações trabalhistas no Brasil e isso tem se tornado muito recorrente no nosso país. Você acha que reestruturações mal feitas contribuem muito para esse aumento do número de ações trabalhistas? Ou seja, as reestruturações mal feitas são de fato geradoras de passivos? Sem dúvida. A gente pode pensar, inclusive, no exemplo da dispensa em massa. Quando a gente pensa nesse tipo, né, de dispensa, necessariamente a gente tem que envolver, como dito, os sindicatos. A gente não precisa da autorização mais do envolvimento. Nesse caso, por exemplo, né, se a gente não envolve o sindicato nessa etapa, a gente estaria sujeito à nulidade de todas as dispensas da empresa. Então, de fato, a falta de planejamento aí nessa etapa de dispensa resultaria num passivo, né? O caso do Itaú foi um exemplo, né? Acabou não se tornando um caso judicial com a possível nulidade das dispensas, justamente porque o Itaú ele acabou fazendo um acordo. Então, pensando também no caso de layoff, que seria a suspensão do contrato de trabalho, se eu identifico essa demanda, né, internamente, eu simplesmente concedo essa suspensão para todos, né, ali que eu identifico como necessários, de forma indiscriminada, eu esqueço de uma etapa importante que é, novamente, o envolvimento do sindicato, né, para a formulação desse plano de suspensão, em que a empresa vai deixar de pagar o salário para o funcionário e o funcionário vai deixar de trabalhar, ele vai ficar em casa, ali participando de cursos de qualificação, né, tendo um auxílio, uma bolsa paga pelo governo. Então, pensar isso, né, se dentro desses modelos eu vou ter algum tipo de benefício adicional, manutenção do plano de saúde ou não. Então, isso tudo ele tem que ser previamente pensado, né? Envolvimento do sindicato é super importante, essa negociação prévia, para evitar a judicialização e a formação desses passivos, né? E no âmbito também mais simples, né, que como nós colocamos, que a reestruturação pode ser feita ali nas mudanças do dia a dia, do contrato de trabalho, não realizar de forma adequada pode gerar efeitos como equiparação salarial, acúmulo de função, pagamentos de adicionais não previstos, né? Então, horas extras como a realocação de mão de obra e acesso de jornada. Então, isso tudo são geradores de passivo. E, Bernardo, assim, o assunto ele é amplo, a gente não consegue uma receita de bolo, o assunto reestruturação, e a gente vai ter basicamente dois tipos de empresa. As que já passaram pela reestruturação e aquelas que vão passar. E para essas empresas, qual seria o seu recado final? Assim, sua mensagem de ouro, seu conselho de ouro para quem está enxergando movimentos na empresa que vão levá-la a um processo de reestruturação? A reestruturação ela precisa de ser previamente pensada, organizada, diagnosticada, como nós dissemos aqui, para que o processo seja feito da forma mais tranquila, né, menos impacto para o colaborador, para a pessoa e para a empresa também, sem gerar o passivo trabalhista, que é o que nos mais preocupa, né, o que a gente vê mais na prática. Seria esse o recado. E, da nossa parte, agradecer a sua presença, obrigado pelo tempo, pelos esclarecimentos e esperamos poder contar com você aqui num outro episódio. Beleza, obrigado, viu, Ranis, por ficar à disposição. E você que nos acompanha, continue de olho nos nossos episódios, que são temas sempre relevantes, temas de interesse dos empresários e das pessoas de um modo geral. E se você conhece alguma empresa, alguma pessoa que está passando por esse dilema da reestruturação, encaminhe esse conteúdo para ela. Siga o Rcast nas redes sociais e também não deixe de acompanhar o R Fonseca Direito de Negócios, que sempre traz temas extremamente relevantes para as empresas e para os negócios. Até o próximo episódio.